Pessoal, nós estamos aqui com o pastor Rafael Abdala, que é o pastor da PIB de Guarapari, no Espírito Santo, e ele acabou de falar aqui no nosso encontro Target 2022, uma mensagem inspiradora baseada no texto de Mateus, capítulo 16, quando Jesus conversa com seus discípulos acerca da identidade de quem a sociedade diz que ele é e de quem os discípulos dizem que ele é. E eu fui muito inspirado pela mensagem, tenho certeza que você verá essa mensagem nas nossas redes, mas nós estamos aqui agora para conversar um pouquinho com o Rafael, com o Abdala, sobre a sua mensagem. Abdala, primeiro, apresenta-se aí um pouquinho para o pessoal que não te conhece ainda, o que você tem feito nesses anos, né? Quem você é? Eu sou Rafael Abdala, pastor da Primeira Igreja Batista em Guarapari. Sou pastor lá há quase 5 anos. Assumi a igreja com 23 e completo 28 agora em outubro. Sou casado com a Ana Paula e ainda não tenho filhos. Todo mundo pergunta, eu já adiantei. Que legal. Já adiantou a pergunta que todo mundo quer saber, mas é muito bom tê-lo de novo com a gente. Você já esteve aqui várias vezes em nossa igreja e é muito bom tê-lo aqui. Na sua mensagem hoje você falou algumas coisas que me fizeram pensar e que eu vou pensar acerca delas durante um bom tempo. Eu achei a conexão que você faz entre o texto bíblico e a situação do mundo e da igreja algo muito, muito relevante para nós hoje. Você falou sobre os profetas, João Batista, Jeremias, Elias, e você apontou em cada um deles uma característica que é importante para a igreja do futuro recuperar. Então, eu gostaria de mencionar essas características e explorar um pouquinho mais dela. Você falou sobre poder. E a gente vive numa época em que parece que a igreja está polarizada em torno do poder político. Como que nós podemos recuperar o poder autêntico na igreja hoje? Eu entendo, Sandro, que a nossa grande necessidade dentro desse aspecto é mudar a nossa categoria de poder. A nossa categoria de poder está muito relacionada a esse chão e a esse tempo. E a igreja do futuro, se mantiver a sua categoria de poder nesse chão e nesse tempo, não vai atrair as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Poder, para nós, tem que ter um outro simbolismo. Pelo poder desse mundo, eu não acredito que valha a pena brigar, polarizar e etc. E aqui não faço menção nenhum lado, nenhum outro, mas acerca do poder espiritual, esse sim a gente precisa buscar, porque esse é capaz de mudar a realidade das pessoas. A igreja é a última trincheira, inclusive de um Estado ineficiente. Nós somos os portadores das boas novas, nós temos o que projeto de poder humano nenhum pode dar a ninguém. Possivelmente nós estejamos confundindo, então, o poder da influência, o poder da política, o poder de ocupar posições na sociedade com o poder autêntico, que é o poder espiritual. Seria isso? Mesmo. Exatamente isso. O poder que não tem a ver com o que a gente tem no bolso, que não tem a ver com o nosso network, que tem a ver com a nossa conexão com o Criador. E, Rafael, eu achei muito interessante você destacar isso, porque essas coisas não estão óbvias no texto, para quem lê apenas de passagem, né? Mas a sua elaboração no seu sermão, na sua reflexão, ao destacar isso foi muito interessante, porque você está conectando isso com a igreja. Jesus está apontando para a igreja naquele texto. E uma outra referência à igreja, ou ao início da igreja, é Atos capítulo 1, versículo 8, onde Mas Jesus... recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é muito interessante, ou seja, a igreja precisa recuperar esse poder do Espírito. Outra coisa que você falou que eu acho extremamente importante, Rafael, para o nosso tempo, é a questão da sensibilidade, quando você pega o profeta Jeremias. Porque nós estamos saindo de um período muito difícil, não só no Brasil, para toda a humanidade,
onde nós tivemos uma perda de milhões de pessoas, na verdade, ao redor do mundo, por causa da pandemia do coronavírus. E certamente a gente vive num mundo ainda enlutado, num mundo ainda onde muitas pessoas estão sofrendo as dores das perdas. E quando você destaca Jeremias como um profeta capaz de se sensibilizar com a dor, isso chama muito atenção. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, nessa realidade do mundo que a gente está. Por que a igreja precisa recuperar a sensibilidade? Perfeito. Num primeiro aspecto, a igreja não pode ser, não deve ser, é um neologismo, né? Ensimesmada. A igreja não pode ser voltada só para as suas próprias necessidades. Eu conversava há pouco com alguém da equipe de vocês dizendo que beleza é, por exemplo, a Igreja 21. Né? A dádiva de dar sem uma contrapartida do nome de vocês lá na porta deles, ou algo nesse sentido. A sensibilidade tem a ver com a igreja que passou a olhar para fora e entender que, além dos campos estarem brancos desde o tempo do Senhor Jesus Cristo, as pessoas estão acumulando cada vez mais dores. Eu costumo dizer lá na igreja que não há nada que aconteça hoje, do ponto de vista moral, de costumes, do ponto de vista de pecado, que não aconteça desde sempre. O que há hoje é a potencialização daquilo que é visto. E é da nossa natureza humana se identificar com as dores que nós tomamos consciência que existem. Então, sempre existiu dor e sofrimento, mas hoje a gente fica sabendo mais. E quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre. E a igreja precisa estar atenta a isso. A não perder a sensibilidade de ver que tem gente sofrendo e de ver que tem gente que sofre porque outras pessoas sofrem. E não pode ser igreja aquele que não sofre ao ver o outro sofrer. Concluo, aquele que não sofre a ver ao outro sofrer é um insensível. É um insensível. Falta ali compaixão, né? Essa capacidade de entender a dor do próximo. Eu acho interessante isso também num contexto da igreja chorar diante da iniquidade. O Salmo 119, verso 136, tem uma expressão que sempre me chamou a atenção. O salmista diz ali: rios de águas correm dos meus olhos porque eles não guardam a tua lei. Você vê essa falta de sensibilidade da igreja hoje, quando ela olha o pecado, ela só quer denunciar ou apontar o dedo ou condenar, mas falta talvez esse quebrantamento por causa do pecado alheio. Sim, e em todos os aspectos. Nesse contexto de polarização, nós precisamos tomar também muito cuidado para não fazer das nossas dores apenas as dores de quem pensa como a gente. Sim. Quais são as minhas dores? As minhas dores são as dores de quem pensa como eu, de quem tem as mesmas opiniões que eu, e tão pouco importa as minhas opiniões, mas essa polarização nos traz ainda esse agravante, porque eu tenho gente que só entende como categoria de sofrimento o sofrimento do meu grupo, ou o sofrimento do seu grupo. A igreja tem que estar fora disso para ontem. Muito bom, porque é exatamente nessa capacidade, talvez, de ser solidário com a dor do próximo, seja ele parte da igreja ou seja ele parte da sociedade sem Deus, que possivelmente tem um poder de atrativo no Evangelho. Isso aí. O amor. Rafael, outra coisa que eu gostaria de falar com você é sobre o finalzinho da sua reflexão, da sua mensagem, quando você está destacando ali a questão do avanço da igreja e das portas do inferno. Hoje parece que a gente vive, de fato, uma igreja que ela não só perdeu a capacidade de ser sensível diante da dor, uma igreja que está perdida no conceito do poder, né? E eu nem mencionei a primeira coisa que você destacou aqui, que é a questão da seriedade dessa igreja, muitas vezes, mas a gente vive uma igreja que está com medo. A gente olha, a gente fala assim, olha, a gente até define muitas vezes as nossas opções políticas ou ideológicas com medo daquilo que possa acontecer conosco, com a igreja. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Aquela reflexão acerca disso, né, é algo até bem antigo, porque as pessoas têm a mania de interpretar o texto no sentido de uma igreja refém do diabo, uma igreja refém do inferno,
o inferno que tenta entrar na igreja, aí a depender da compreensão de mundo de quem está no lugar de fala, o inferno entrar na igreja pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer coisa, né? Mas esse tipo de pensamento não é o pensamento de Jesus. Porta não é um mecanismo de ataque, é de defesa. Nós não somos reféns do inferno. Pelo contrário, nós não temos medo do diabo. Pelo contrário. E, para mim, isso é uma experiência pessoal mesmo. Fé não é o oposto de dúvida. Eu carrego muitas dúvidas da minha história de vida, da história de vida da minha família. Pensa num homem com dúvida. E, para mim, eu tenho fé, mesmo tendo dúvida. Para mim, o contraponto da fé não é a dúvida. Para mim, o oposto da fé não é a dúvida, é o medo. Onde a fé não pode habitar medo. Então, a igreja do futuro precisa ser uma igreja corajosa, uma igreja não precipitada, uma igreja não ansiosa, uma igreja que sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para nós que as portas do inferno sobre nós não podem prevalecer. Então, é bom lembrar isso em tempos onde a gente vive, que parece que essa igreja é um pouco tímida, essa igreja que está com medo de ser, de repente, impedida de abrir suas portas, de poder pregar o evangelho, de poder espalhar. Mas, como você destacou aqui, ela precisa ser uma igreja não reacionária, não que vive na reação ao avanço do inferno, mas uma igreja não reativa, não né? reativa, propositiva. E é interessante você lembrar disso, porque, falando de fé, né, as duas vezes que na Bíblia o Senhor Jesus vai elogiar a fé de alguém foram de pessoas fora do povo que hoje a gente chamaria de igreja, né? Mateus 8, com o centurião romano, e Marcos 7, com a mulher sirofenícia. Gentios, a quem ele elogia a fé. E quem sabe, traçando esse paralelo, guardadas todas as proporções, se hoje Jesus não esteja elogiando a fé de gente que não está no nosso meio, né? E questionando a nossa fé. Verdade, verdade. Então, é interessante porque a igreja precisa realmente sair dessa condição e voltar à condição que Jesus chamou ela para ser, né? E isso está ligado, inclusive, também à sua relação com Jesus, né? Porque nesse texto, o foco desse texto é quem Jesus é. E quem Jesus é para o mundo, como você falou, para a sociedade, mas quem Jesus é principalmente para a própria igreja. E o que você acha que está faltando na igreja hoje para se reconectar com Jesus na sua essência, de quem ele é? Onde a igreja teria perdido o seu rumo? Crise de convicção. Foi o meu derradeiro argumento ali. Nós precisamos retomar a convicção de que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que existem promessas valiosas sobre nós. A igreja só vai ter medo do futuro quando ela perde a convicção do que a Bíblia diz sobre o futuro. A igreja só vai ter medo dos vírus quando a gente perde a convicção do que a Bíblia diz que vai ser. A igreja vai ter medo de ser fechada, e aí entenda bem a palavra fechada, né? Quando a gente perde a convicção. Convicção, essa é a palavra que eu mais tenho trabalhado na minha comunidade local. Nós precisamos de convicção do que cremos. Ninguém é obrigado a crer. Mas se cremos, cremos. Muito bom. Obrigado, Rafael, pelo seu tempo aqui e que a gente possa se lembrar disso. Jesus nos chamou para um novo tempo em que nós estamos vivendo hoje com convicção acerca de quem Ele é, acerca de quem nós somos por nossa relação com Ele e acerca do futuro que nos está reservado. Esse futuro é certo. Muito obrigado.